para vocês. Vamos dar uma palhinha, né? Trazer aqui algo de relevância, na minha opinião, de importância ali, que é a questão do estudo reverso, né? Eu gosto de trabalhar com vocês, galera, essa parte, digamos assim, mais coach, né? Mais mentoria, de fato. Então, cara, qualquer coisa também, lembrando, cara, você pode bota dúvida no comentário, fala comigo no Instagram, no direct e tal, troca ideia. Mas o que é, assim, só pra gente começar a bater papo, né? O que seria esse estudo reverso, né? Ao invés de pincelar assim, várias técnicas e tal, pegar essa técnica e vou dar uma destrinchada com vocês, explicar um pouco a fundo. Por que técnica, né, que você entende de verdade é aquela que você vai aplicar. Então, muitas vezes você escuta, não, porque eu estudo reverso, tal. Eu faço questão antes, mas por quê? Né? Então, assim, técnica que você só ouviu falar, dificilmente você, primeiro, confia e, segundo, que acaba aplicando. Então, vamos dar essa aprofundada. Tá? Então, de novo, galera, estudo reverso, eu particularmente uso, né, nas minhas próprias aulas, tá? Eu acho importante, né, que é você ter a questão como um gatilho para a expansão do conteúdo. Tá? Funciona muito, tá? Funciona muito. Né? Então, a grande maioria dos concurseiros, aliás, não é nem concurseiro, a grande maioria das pessoas aprendeu ao longo da sua vida acadêmica, né, e quando eu falo vida acadêmica, galera, pegando inclusive a parte, né, de ensino fundamental, né, ensino médio, então pegando tudo, não só a faculdade, essas coisas não. Então, como é que a gente costuma, né? Lê toda a teoria, faz um resumo e só depois você resolve questão. Né? E o estudo reverso ele inverte um pouco essa lógica, tá? Um pouco não, bastante. Então você começa, entre aspas, pela prova, mas você começa pelas questões. E aí você pode perguntar assim, pô, mas Carlos, como assim? Como é que eu vou resolver questão se eu, a princípio, não sei nada? Né? E esse é um dos pontos dentro do estudo reverso. Né? Por quê? Assim, vamos entender um pouquinho melhor. Resolver antes de estudar. Por que é interessante? Né? Você pega ali, por exemplo, as 3 últimas provas da banca do seu concurso-alvo. Né? Vamos supor que a TCE é Santa Catarina. Você pega ali as 3 últimas provas da FGV de Tribunal de Contas. Né? Se é TCU, pega o Sebrasp. Enfim, você resolve. E quando eu digo resolver, galera, é você ler de fato e queimar ali os neurônios e tentar resolver para acertar, né? Então, assim, pode ter algumas questões que você vai olhar, cara, eu não tenho a menor noção do que esse cara tá falando, e vai acabar sendo meio que parecendo um chute. Cara, isso pode acontecer. Tá? Mas o objetivo aqui, galera, não é acertar. Tá? Não é. É sentir onde é que tem mais lacuna, onde é que seu conhecimento está mais lacunoso, sentir como é que a banca trabalha determinado conhecimento antes mesmo de você ter aquele conhecimento. Então repara que aqui a gente está fazendo muito mais uma análise de prova, né, e é esse estímulo, né, de construções de sinapses de conhecimento diferentes, né, conhecimentos novos, na verdade, do que propriamente a preocupação de aprender, né, assim, de fixar o conteúdo. Né. Parece estranho, mas eu juro, funciona, tá? E aí com isso você vai começar a mapear os seus gaps. Né? Então assim, depois de você resolver as questões ali, né, você vai anotar cada questão errada, estou falando para a prova, tá, queridos? E organizar ali por matéria e assunto. Então, por exemplo, sei lá, errei 8 de 12 de AFO. Sabe? Enfim. E 5 é de crédito adicional, 3 de PPL do ILOA. Né? Então isso vai te mostrar o quê? Cara, onde a banca está cobrando, né, e onde que você está com lacuna, onde é que você está fraco. Então, a interseção, né, entre esses dois conjuntos, quer dizer, do que a banca cobra e o que você está fraco, cara, ela já vai dar estrutura para o seu plano de estudo. Né? Então, repara que é uma construção. A gente vai. Cara, isso é muito bem. Quem tiver dúvidas pode falar comigo no direct, pode mandar no comentário, a gente troca ideia, tá? Mas é de fato uma metodologia muito interessante, porque a gente está aqui falando dessa fase inicial de construção de plano. Mas depois, ao longo do próprio plano, você pode aplicar também o estudo reverso como gatilho para estudo de matéria. Né? Então, você, por exemplo, começa ali resolvendo, fazendo esse processo que eu citei para vocês, estuda um pouco da matéria e depois volta e resolve outras questões. Galera, de novo, tudo depende de cada um, de cada pessoa, do tempo livre que você tem. São muitas variáveis, tá? Mas, de novo, chama no direct, tá? Pode chamar aqui nos comentários, a gente troca figurinha. Tranquilo? Então, uma vez que você conseguiu fazer esse mapeamento, que é esse estudo inicial, o que você vai fazer? Cara, 7 dias depois, se possível, né? De novo, gente, depende de cada um, mas, assim, dando um geral, então 7 dias depois você vai refazer a mesma prova, né? Você vai ver quais que você está errando novamente, né? E vai dar para uma aprofundada um pouco maior. Sim, é isso, né? E aí você vai passar para a próxima prova e fazer esse ciclo aí continuamente. Então aqui vai acabar entrando, galera, um efeito que é bastante poderoso no estudo, que é, quando você erra a questão, você estuda o assunto. Então depois você acerta na segunda tentativa. E aí você vai ter a fixação sendo muito mais forte, né, do que se você simplesmente tivesse lido o assunto.
sacou? Então esse ciclo de estímulo de questão, ele sempre acaba funcionando muito bem, tá? Enfim, fica a dica. Então, de novo, galera, tem várias formas de você aplicar. Eu estou dando, acho que uma forma, digamos assim, mais geral para quem principalmente está começando a estudar, né? Porque vai trabalhar com essa parte de prova inicialmente e ainda não está lá dentro do estudo, né? Então, acho que é interessante que vocês conheçam essa técnica e, enfim, saibam como aplicá-la. Tá? Agora, cara, falei um monte de blá 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 aqui, mas você precisa saber por que esse estudo de fato funciona. Né? Por que existe ali, de alguma maneira, resultado aplicando isso. Tá? Então vamos lá, que é a parte que eu gosto mais, eu como cientista, minha primeira formação, né? Além de engenharia, é física, então eu gosto bastante, tá, galera? Não é achismo, tá? Aqui existe de fato pesquisa. Então por que isso funciona? Segundo a ciência, né? Andragógica e pedagógica. Vamos lá. 3 conceitos fundamentais, queridos. Primeiro, conceito de testing effect. Cara, que diabos é isso? Então, existe uma pesquisa aí bem clássica, cara. Eu vou tentar falar o nome, tá? Ah, tá anotado ali, né? Que bom, porque se eu errar o nome, pelo menos vocês conseguem copiar e pesquisar, tá? Então, Rodiger e Karpik, lá de 2006, cara, que provam pra gente que tentar recuperar uma informação da memória, mesmo errando, tá? Ela fixa mais do que simplesmente reler o material. Então, o ato de tentar responder, né, assim, esse ato de tentar responder, né, a questão ali, mesmo que você não conheça, ele acaba ativando circuitos diferentes do ato de você ler, que é um estudo mais ativo, né? Isso que a gente sempre chama a atenção de vocês, né? A questão do PDF para videoaula, PDF para resolução de questão. Então, cara, resolver a questão de fato traz esse gatilho diferenciado, né? Além disso, galera, tem um conceito chamado Desirable Difficulties, que é um conceito lá do Robert Bjork, esse aí é mais conhecido, tá, da UCLA, que, assim, a ideia é, quando algo é difícil no treino, né, quando você erra, quando você sente desconforto, isso gera aprendizagem mais profunda. Então essa percepção de desconforto na resolução, ela tende a reverter-se em um processo de aprendizagem mais profundo, mais consolidado. Tá? Então, assim, parece ser contraintuitivo, mas é comprovado, tá, Cris? Isso aqui não é... Ah, porque o Carlos acha. Não, 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 não. Aqui eu particularmente gosto muito, como eu falei, da parte de ciência, da parte de estudo, de fato. Então, assim, é isso, tá? E quem tiver dúvida, galera, pode pesquisar, tá? Robert Bjork, UCLA, e bota o termo, né? Desirable Difficulties, tá? Então, o desconforto de errar, galera, vai ser o combustível do aprendizado. Né? É essa a ideia. Tá? Além disso, queridos, outro efeito também interessante, né? Que é o efeito de geração. Então, quando você produz uma resposta, mesmo que errada, você ativa mais rede neural do que se você passivamente for somente ler a resposta, somente ler o material estático. Né? Então, a ideia aqui é, quando você tenta responder uma questão, por exemplo, de controle externo, sei lá, tá, gente? Sem saber, o seu cérebro, ele automaticamente trabalha com o processo de geração de hipóteses. Ele compara, né, com um pouquinho que você sabe, né, com a restrição de conhecimento que você tem, né, e ele vai criar ganchos, que é onde um novo conhecimento vai entrar e se encaixar. Então, olha que interessante, galera. Quando você faz essa resolução, né, é justamente esse processo de geração de hipóteses, né, para tentar resolver, apesar de conhecer pouco ou nada aquele conteúdo, que vai permitir que quando você estude, de fato, você leia a matéria, aquele conteúdo entre e fixe de maneira mais perene, né, mais constante. Constante é um termo meio ruim para essa frase, mas de fato que ele se assente no seu cérebro, no seu conhecimento. É isso, tá? Então assim, galera, comparação em relação ao estudo tradicional, só para a gente dar um geralzão aqui. Cara, estudo tradicional, normalmente, que é aquele que, se você pegar qualquer livro, eu tô apontando para cima porque eu tenho uns livros aqui em cima didáticos, tá, gente? Principalmente de física, né? Mas, cara, qual é que é o estudo tradicional? Vem a matéria, aí vem os exercícios e depois exercícios de fixação. A regra geral é isso, cara. Aí depois vem curiosidades, alguma parada do tipo. Então, assim, estudo tradicional é ler, né? Aí, normalmente, para quem gosta, né, faz um resumo em cima dessa leitura e aí faz questões depois. Né? E aí, qual é o problema, cara, em cima disso? 80% do tempo, né, vai para conteúdo que não vai cair em prova. Então, por exemplo, se você estuda ali, chutando, tá, gente, 200 páginas vai de AFO, né, mas a banca pergunta sempre os mesmos 30 artigos, cara, não faz sentido. Você vai estar estudando um monte de coisa que não cai. Né? Então, quando você faz a aplicação do estudo reverso, né, 100% do seu tempo vai de fato para o que importa. Tá? E quem é que usa essa técnica? Eu particularmente usei na minha preparação para o TCU, né, costuma, né, tende a dominar mais o perfil da banca. Sacou? Por quê? Porque você já começa a ter os gatilhos de aprendizado em cima da metodologia que a banca cobra. Tá? Então é normal, né, você conseguir
dominar melhor, né, o perfil da banca, cara, intervalo de tempo curto, 2, 3 meses, né? Até em dias, né, na casa de 60, 90 dias, né? Então, quem estuda tudo, vai pegar, ler o PDF e tal, normalmente você vai levar ali de 8 a 12 meses para chegar no mesmo nível que essa pessoa que está fazendo ali diretamente, né, pegando esse fio da meada com a banca, pô, faria. Então, cara, a diferença é muito brutal, galera. Assim, é na casa de 4 vezes, né, mais. Então, galera, assim, é isso, né? Por isso que antigamente muito se falava, ah, não, para passar no concurso de alto nível, você tem que ter pelo menos um ano de estudo e tal, e cara, lógico, de novo, gente, pelo amor de Deus, depende, né? Cada um é cada um, cada indivíduo é cada indivíduo, tá? Mas, né, fica aí, fica a dica, né? Depois, quem quiser ir com calma, ler essa parte aí do estudo reverso. Deixa eu só me jogar ali para cima, galera. E tentar sair no meio do caminho, pronto. Né? Então, algumas variações aqui, né? Eu acho que minha ideia aqui é focar mais na área de controle, né? Que é o nosso interesse principal, tá, queridos? Então, 3 variações assim que eu usei e recomendo, tá? Especificamente para quem está estudando para área de controle. Cara, fazer um estudo reverso temático, né? Então, ao invés de resolver a prova inteira como eu tinha sugerido ali inicialmente, que ele funciona mais para montar um plano de estudo inicial, cara, resolve todas as questões, né, de um tema. Né? Só um teminha ali. Então, sei lá, eu vou estudar hoje remédios constitucionais, direito constitucional. Estou chutando, tá? Ou então, por exemplo, sei lá, eu vou pegar todas as questões de controle externo das últimas 5 provas do TCE. Né? Então, isso, na verdade, vai. E, lógico, né, com a mesma banca, tá, queridos? Então, isso vai mapear ali os padrões da banca naquele tema ali, bem de forma cirúrgica. E, como eu disse, né, ele já mapeia os temas mais relevantes e onde você está mais lacunoso, cara. É esse que é o grande lance. É essa união que vai te dar um plano de estudo ali bem consolidado. Tá? Existe também a outra variação, que seria o reverso cruzado, tá? Deixei ali o estudo reverso cruzado. Ali eu deixei um mostro para vocês poderem pausar e depois verem se faz sentido na cabeça de vocês, tá? Então você fazer, de fato, várias provas de TCEs diferentes, né? Você vai ver que o núcleo ali é mais ou menos o mesmo, né? Então, pô, Constituição Federal de 88, a LRF, a parte de normas de auditoria, tá? E aí se você resolve, por exemplo, sei lá, eu até botei como exemplo ali, né? Mas fim de TCE Rio Grande do Norte, Minas Gerais, TCE Santa Catarina, né? Você vai perceber que 70% do conteúdo se repete, galera. Então você consegue fazer, através desse reverso cruzado, uma expansão do seu repertório, sacou? E existe também para a área discursiva, né? Pega uma peça técnica, aliás, essa semana teve muita gente falando para mim, né? Ah, eu não fiz a prova porque tinha peça técnica. Ah, eu não vou fazer porque, cara, para com isso, tá? Então você vai pegar a peça técnica da prova anterior, né? Normalmente assim, um achado de auditoria, um relatório, né? E você vai tentar escrever antes de ver o padrão de resposta. Depois você vai fazer a comparação, e aí isso vai te ajudar muito em treinar a estrutura argumentativa, né? Que, enfim, vale ouro na parte discursiva. E mesmo que você tenha, eu sempre tive muita dificuldade com discursiva, tá, gente? Mesmo que você tenha muita dificuldade, cara, tenta fazer pelo menos um parágrafo, né? Começa devagarinho. Um parágrafo, outro parágrafo, e por aí vai. Tá? Então, assim, galera, aqui eu trouxe essa metodologia, essa técnica do estudo reverso. Quem tiver dúvidas acerca disso, cara, pode me mandar no direct message, pode mandar aqui no comentário. Estou aqui para vocês. Tá? E semana que vem eu vou trazer outra técnica, né? Enfim, eu vou ver ao longo da semana, dependendo do feedback aí da galera, eu vou trazer e a gente aprofunda, né? Uma técnica, uma dica aí pro episódio. E aí a ideia é que vocês realmente apliquem ou tentem aplicar até eu trazer a próxima. Tranquilo?